noite mais uma vez. Para quem assistiu ao vivo vai perceber que esse webinar não vai ser exatamente o que foi feito, porque eu cometi uma bela de uma burrada e não gravei o webinar que eu acabei de fazer ao vivo. Então eu vou repetir o webinar, gravando aqui para vocês, para a gente tentar fazer novamente, né, deixar esse conteúdo disponível para quem não pôde assistir ao vivo. Então, nossa conversa há um pouquinho de tempo atrás foi no sentido de pensar assim, nós, né, a Soul Social, ela vem caminhando numa trajetória com a nossa missão muito clara de ajudar, de auxiliar as pessoas empreendedoras a concretizar as suas ideias, a viabilizar seus projetos. A gente passou esses últimos anos desenvolvendo metodologias e atendendo startups e empresas de várias naturezas dentro de uma lógica de auxiliar essas pessoas a passarem pelas fases iniciais dos processos, estruturarem suas ideias, estruturarem suas empresas. E a gente chegou num certo limite agora esse ano, que foi o modelo de negócios, ele não é nada escalável, ele tem uma necessidade premente de pessoas, de tempo, de dedicação aos projetos, e isso encarece demais a solução que a gente criou, e portanto a gente acabou se afastando de alguma forma dos nossos clientes iniciais. Então a ideia de falar um pouco sobre incubação foi uma das soluções que a gente acabou encontrando, por uma leitura que a gente tem também do ecossistema empreendedor, que apesar do crescimento, do desenvolvimento que teve nos últimos anos, ele ainda tem traços que precisam ser melhorados, fato. A gente tem alguma experiência junto às aceleradoras, especialmente a aceleradora Baita, que é uma das aceleradoras aqui do ecossistema da Unicamp, que a gente também participa de algumas atividades como mentor, mas a gente não tem uma experiência muito próxima das incubadoras, mas o que a gente percebe de alguma forma é que tem uma falha de formação nas startups que estão chegando na incubação, na aceleração, ou elas ainda estão precoces para a aceleração, ou tem uma base que ainda deixa um pouco, complica o processo de aceleração pela velocidade que esse processo tem que acontecer. Então a gente tem experimentado aí alguma dificuldade, verificado alguma dificuldade em conseguir acelerar de fato as startups, e tem uma leitura nossa, muito própria da SOA, que não é uma leitura de discussões com outros membros do ecossistema, é de que as incubadoras hoje elas ainda não se apropriaram das novas metodologias, não se apropriaram das novas formas de pensar negócios, e, portanto, não estão conseguindo ainda, de fato, entregar uma solução completa para as empresas nascentes que precisam passar por esses processos de incubação. A base da ideia aqui é que eu acabei encontrando essa frase do Albert Einstein, achei ela interessante, que toda decisão acertada é proveniente de experiência e toda experiência é proveniente de uma decisão não acertada. Poxa, isso é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, implica que a gente precisa poder ter um espaço para risco maior, para poder falhar, para poder ter uma experiência não bem sucedida para aprender. Isso não era muito possível de se pensar até o século XXI, quando as novas metodologias para desenvolvimento de novos negócios, para desenvolvimento das startups veio à tona, especialmente após a crise da internet em 2001. Então, se a gente pensar que o processo de empreender, uma pessoa empreendedora é uma pessoa capaz de tomar decisões num ambiente de incerteza e assumir o ônus ou o bônus dessa decisão, ela é capaz de assumir os riscos que estão envolvidos nessa decisão. Então, a gente diz, empreender é necessariamente tomar decisões num ambiente de incerteza, porque eu tomo decisões no presente que estão buscando resultados no futuro. Então, as decisões que eu tomo hoje vão implicar em coisas no futuro, e o futuro é incerto, ninguém domina o futuro, portanto há incertezas. Nesse processo há riscos. Riscos estão associados a perdas, estão associados a prejuízos, E a gente tem que tentar manter esses riscos dentro de um campo
em que falhar não vai significar para nós desistir ou inviabilizar a continuidade do projeto. Falhar tem que ser algo que vai acontecer com alguma naturalidade, algumas vezes dentro do processo de empreender, mas que não necessariamente vai significar o nosso fim, né, o nosso fracasso final. Portanto, os processos, né, de empreender no século XXI têm características dessa natureza. Nós, no século XXI, temos algumas mudanças ou alguns entendimentos diferentes. O século em si teve algumas mudanças, mas também nos trouxe alguns entendimentos. Uma das primeiras coisas que a gente gosta de trabalhar bastante quando a gente está pensando em difusão de uma inovação, que pode ser uma ideia, que pode ser um produto, que pode ser um serviço que vai ser vendido, que é novo, que é uma novidade e que, portanto, ele precisa ser incorporado nos hábitos de consumo das pessoas, nas ideias das pessoas. E quem vai trabalhar isso bem na década de 60 ainda, o Everett Rogers, que vai criar esse gráfico bastante conhecido, que vai mostrar, né, que uma inovação dentro de um sistema social vai passar de um adotante a outro através de alguns canais de comunicação, e essa inovação ela percorre um caminho mais ou menos claro entre tipos distintos de comportamento dessas pessoas. Então, existe um número pequeno de 2,5% de pessoas inovadoras, seguida de um número ainda pequeno de 3,5% de adotantes iniciais, que vão ser os primeiros a experimentar novidades. Depois nós vamos ter, né, os pragmáticos e os conservadores, que ele chama de Early Majority e Late Majority, que juntos formam 68%, que é o grande mercado, que é o alvo, né? É o alvo de qualquer startup, é o alvo de qualquer empresa. É dominar o mercado principal. Esse abismo que foi inserido pelo Geoffrey Moore em 92, que vai dar uma feição interessante para a gente, é o que a gente tem que guardar um pouco para pensar nas metodologias que vão surgir a partir daí. A ideia anterior ao Geoffrey Moore era que esse era um processo meramente estatístico, vamos dizer assim. Você tinha uma inovação caminhando dentro desses grupos iniciais, até que ela atingisse uma determinada penetração, uma massa crítica, que faria com que o sistema simplesmente se alterasse, se acelerasse, e fizesse, então, que os pragmáticos e os conservadores, vendo os adotantes iniciais e os inovadores utilizando uma inovação, ou uma nova ideia, ou uma moda, né, uma roupa, alguma coisa, também passasse a usar isso, e isso ganharia uma dimensão muito grande. Esse processo de aceleração, né, que parecia meio automático, então bastava eu aumentar minha base, né, de usuários para que isso representasse lá na frente a aceleração da adoção da minha inovação, ela não se mostrou verdadeira, e o Geoffrey Moore criou essa ideia do abismo, que separa, então, o mercado inicial do mercado do mainstream, do mercado principal, e essa separação, então, é algo que é importante para a gente ter em mente quando a gente vai pensar nas startups. No mundo do século XXI também tem essa leitura interessante do Chris Anderson, que é diretor executivo da revista Wired à época. Atualmente ele é CEO, acho que do TED, uma informação que eu tive num webinar passado. Para quem não assistiu, nós temos webinars sobre design centrado no cliente, webinars sobre Lean Startup e vários outros disponíveis aí para que vocês assistam e entendam um pouco mais desses conceitos. Aqui a ideia é passar bem rapidamente sobre isso. Mas a ideia da cauda longa é que nós vivemos hoje um mundo de abundância. Assim, essa é a base do que a gente está falando. Assim, é possível ter produtos e serviços focados em nichos cada vez menores que se viabilizam ou no seu conjunto dentro de espaços específicos como aplicativos, lojas de aplicativo, lojas de música e coisas do tipo, ou coisas que se viabilizam, que eram impossíveis de se viabilizar porque dependiam de uma loja física numa cidade como Campinas, por exemplo, que é impossível, mas se eu vender pela internet eu consigo vender. Então você tem uma oferta crescente de bens e serviços que vai trazer para nós um efeito, digamos assim, de dificuldade de fazer com que a informação do que nós estamos tentando fazer chegue de fato aos nossos clientes
a não ser que a gente tenha clareza de quem são os nossos adotantes iniciais, quem é que de fato está buscando, se interessa pela nossa solução inicialmente, que é aquele que vai testar, que vai validar, que vai nos ajudar na travessia do abismo, né? Isso a gente tem que ter claro para a gente poder trabalhar essas questões para frente. Nesse sentido, a gente enfrenta dois desafios. Né? Um desafio é prestar atenção nas coisas mais importantes que estão chegando, ou seja, o que a gente tem que olhar, a quantidade de blogs, a quantidade de informações, a quantidade de feeds que a gente recebe no Face, no Twitter, em todas as nossas redes sociais, acabam inviabilizando que a gente processe tudo isso. Depois, quando a gente está do outro lado, como a gente está empreendendo, a gente precisa gerar atenção nos outros, e isso está cada vez mais difícil. Como é que a gente chama a atenção dos outros? E o ponto é que sem conseguir a atenção, eu não consigo a ação. Sem chamar a atenção de alguém, eu não consigo que ela haja no sentido de resolver aquele problema, se ela não, se a gente não conseguiu chamar a atenção dessa pessoa. Por outro lado, a gente vive num mundo super conectado, né? E esse mundo conectado pode dar ele dá para nós, na verdade, uma capacidade de viralização de certas coisas que podem ajudar bastante no desenvolvimento de ideias inovadoras. E muitas das startups têm loops virais que ajudam ela a se manter crescendo por um bom tempo, né? E a gente precisa ter clareza desses pontos. Basicamente, a ideia aqui vamos secar isso aqui é mais ou menos a cara do século XXI, a gente tem um mundo conectado, mas as pessoas têm pouca atenção, elas não conseguem dispensar atenção nas coisas. Nós precisamos produzir soluções de nicho, não dá para começar com soluções de massa, porque nós precisamos percorrer o caminho, né, da difusão da inovação e, portanto, a resposta que vem para isso vem muito baseada nessas metodologias novas que a gente vai trabalhar. A primeira e mais importante, que dá a base, né, o roadmap para a gente, é a de desenvolvimento de clientes, de Customer Development, que foi desenvolvida pelo Steve Blank, que é um professor e empreendedor, que já teve algumas startups, falhou em algumas e deu certo em outras, e ele elaborou esse livro, que é Os 4 Passos para a Epifania, onde ele vai trabalhar as 4 fases do desenvolvimento de clientes. Aqui o importante é a gente pensar o seguinte: quando a gente olha do lado aqui de iteração, aprendizagem, descoberta, da busca por um negócio, a gente está falando de uma startup. Uma startup é um empreendimento, né, é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios escalável e repetível em um ambiente de extrema incerteza. Isso é juntando a definição do Steve Blank com a definição do Eric Ries, a gente tem algo mais ou menos desse tipo. Nesse lado do abismo, né, do lado esquerdo do abismo, é o lado em que a gente vai se concentrar mais, porque é o lado onde a gente precisa fazer com que a ideia, de fato, construa suas bases para a sustentação futura da empresa. E aqui entra a ideia de que nós trabalhamos com hipóteses, com premissas e não necessariamente com fatos quando a gente está criando um negócio. E a ideia é que a gente precisa validar cada uma dessas coisas para seguir com o projeto adiante. Certo? Então, se a gente pega esse lado da iteração e aprendizagem, a gente tem um processo inicial de descoberta do cliente e depois de validação pelos clientes do nosso modelo de negócio. Né? Nesse primeiro ponto, a gente precisa entender, o nosso problema é real, existe demanda de fato para solucionar, minha solução é que os clientes buscam, se eu conseguir um problem solution fit, eu conseguir o encaixe entre o problema e a solução. Passei a primeira etapa, agora eu vou testar isso, né? Vou testar se eu consigo desenvolver um modelo de negócios, a viabilidade econômica disso que eu estou testando. Então, o meu modelo de negócios é ideal, o meu processo de vendas funciona, eu tenho um product market fit, eu tenho o encaixe do produto no mercado, né? Se eu conseguir isso, aí sim eu vou acelerar o crescimento da minha startup, vou para o crescimento do negócio, eu vou executar o que eu aprendi lá entre o meu modelo de negócio, vou otimizar meus canais, vou acelerar as vendas e, se isso funcionar, eu tenho uma empresa grande que vai crescer muito rápido e eu preciso estruturar esse negócio. Então, eu tenho uma fase de aprendizado e descoberta, outra de crescimento e escala. Nós nos concentramos aqui nessa fase inicial. Por quê? Porque ela é a fase que vai dar a sustentação futura da startup, da empresa, do projeto. Então, a gente tem a fase de descoberta do cliente, que vai terminar quando a gente encontrar o encaixe entre o problema e a solução.
A gente vai desenvolver um MVP, para quem não sabe o que é um MVP, a gente tem no nosso blog e tem também falando sobre isso nos nossos webinars sobre Lean Startup. E depois a gente vai tentar fazer o encaixe, né, do produto no mercado. E se a gente conseguir fazer isso, aí sim a gente vai acelerar nossos canais, vai otimizar os nossos canais para acelerar o marketing e as vendas. A gente vai usar para isso, né, a ideia do Lean Startup, a ideia Lean é de usar os mínimos recursos necessários, leia-se tempo, esforço, dinheiro, para validar as nossas hipóteses e para chegar num modelo de negócios que seja atraente para os nossos clientes, factível de ser feito e economicamente viável, como o Design Thinking prega. A gente vai usar bastante metodologias do Design Thinking, porque a gente também, quando a gente vai fazer esses processos, né, de validação e de aprendizado com os clientes, a gente está usando muito das ideias do Design Thinking para isso. A gente vai usar também Canvas e vai usar outras ferramentas que também são bases para o Design Thinking. Então, como eu falei, a gente começa um projeto pensando nas pessoas, a gente tem que dar uma solução para um problema a partir do que a gente sabe, do que a gente tem, do que a gente conhece, de quem a gente conhece, e isso tem que parar em pé, tem que ser economicamente viável, e quando a gente consegue fazer isso, a gente gera uma inovação de experiências. Se a gente pensar no ciclo do Design Thinking, tem uma parte que a gente costuma pular. A maioria dos empreendedores costuma pular uma parte importante do ciclo do Design Thinking, que é o ciclo de descoberta, de aprendizado, né? Entender, observar os nossos clientes, para daí definir de fato qual o problema que nós vamos atacar. E só então, né, depois de saber, de ter clareza do que a gente vai fazer, nós começamos a pensar no que nós vamos dar de resposta. Normalmente, a minha experiência mostra que os empreendedores vêm com respostas buscando, na verdade, sem muito observar, sem muito entender. Eu pergunto qual é o problema que você quer resolver, quem tem o problema que você quer resolver, ele vem falar assim, a minha plataforma vai fazer isso, o meu aplicativo vai fazer isso, a minha empresa faz isso, mas quem é o seu cliente? Quem é o seu adotante inicial? Qual é o problema de fato que ele enfrenta? Quais são as soluções alternativas às suas que ele tem hoje para trabalhar? Tudo isso é muito importante para a gente no desenvolvimento do nosso projeto. E aqui entra uma crítica mais ou menos uma crítica em relação ao nosso ecossistema atual, né? Nós temos duas figuras que podem dar conta de ajudar a gente nesse processo, né? No processo de passar pelas fases do desenvolvimento de clientes, no processo de validar as hipóteses do nosso modelo de negócio, nos processos de teste e validação, de experimentos que a gente precisa fazer para validar as nossas hipóteses, que aí a gente tem a figura da incubadora ou da aceleradora. São duas instituições que têm como função tentar minimizar esses projetos inovadores. A nossa leitura, que é uma leitura parcial do ecossistema, porque nós não conhecemos todas as incubadoras, a gente na verdade conhece poucas, a gente conversa muito com pessoas que tiveram contato com as incubadoras e que, pelas críticas dela, a gente pôde perceber que as incubadoras hoje elas ainda não se apropriaram dessas metodologias. Portanto, elas estão trabalhando numa outra dinâmica, numa outra dimensão, muito mais próxima da década de 80 e 90 do que do século 21. Elas dão suporte, elas dão cursos, palestras e coisas, mas não estão tão preocupadas com validações e testes e, portanto, passar por essas fases do desenvolvimento de clientes. Por sua vez, as aceleradoras que hoje estão no mercado, elas primeiro encontram startups ainda não maduras suficientes, em grande parte dos casos, e algumas startups com a base ruim, porque não passaram e não conheceram na sua formação essas metodologias. Então, esses processos de aceleração, que são muito rápidos, dependem de uma estrutura muito grande, de uma estruturação grande de entendimento da startup, de uma fase mais avançada da startup, para que realmente 4 meses de aceleração impulsione essas startups. Nossa resposta, né, para essa lacuna, por um lado, por outro,
pelo nosso interesse em auxiliar os empreendedores que desejam concretizar suas ideias, viabilizar os seus projetos, foi criar uma incubadora virtual de projetos. Okay? Nossa incubadora virtual de projetos, ela tem... por que virtual, né? Primeira pergunta. Bom, primeiro porque a gente não tem restrições geográficas que impedem a gente de atender outros empreendedores que não somente aqueles que residem aqui em Barão Geraldo, aqui em Campinas ou no entorno da cidade. Os softwares que a gente trabalha, né, que funcionam para trabalho colaborativos, hoje estão super bem desenvolvidos, a gente já tem 3 anos trabalhando com vários deles, eles se desenvolveram imensamente nesse período. O tempo de vocês é escasso, a gente não consegue, né, ter tempo para se dedicar às coisas, então horários, a gente pode usar a internet para trabalhar em horários distintos, sem se deslocar. Para nós viabilizarmos uma incubadora, o nosso mercado é muito estreito, quer dizer, não teríamos condições disso, e os custos do programa não poderiam ser elevados porque os empreendedores não têm recursos. Essa é a nossa leitura. E a gente já faz as coisas online há mais de 3 anos e a gente sabe fazer isso. O que a gente está pretendendo oferecer? O que a gente vai oferecer na nossa incubadora? Primeiro, visibilidade dos projetos através de um cadastro, de uma página do projeto, com pitch, com vídeo, com coisas. Networking, né, possibilidade de outros empreendedores, de outras pessoas com as mesmas dificuldades ou com dificuldades similares para relacionamento. Engajamento e discussão em fóruns e grupos de discussão para a gente trabalhar questões relevantes para todos os projetos. Conteúdo, né, videoaulas, e-books e todo esse conteúdo que nós temos aqui, eu, Rogério, Silvano e todos os da SOU produzimos aqui, né, conteúdo com a qualidade que vocês já conhecem, para quem já nos acompanha. Essa metodologia que é global, que portanto vocês podem sair daqui e conversar com uma startup de Israel, que vocês vão saber o que vocês estão falando, né? Uma equipe nossa que é qualificada, mais um conselho, que a gente está chamando de pessoas mais sênior, que podem contribuir com os projetos, organização e planejamento, acompanhamento semanal dos projetos e mentorias coletivas para todos os nossos projetos. Para quem a gente está montando isso? Primeiro, são 4 perfis que a gente trabalha, inicialmente, a gente já atendeu aqui. Inovadores, que são pessoas com startups mesmo, de tecnologia, com projetos escaláveis. Pessoas engajadas, que têm projetos sociais, mas que também têm um olhar de negócios para esses projetos sociais, que estão pensando a sustentabilidade econômica, né, do projeto, em outra forma que não simplesmente pegar recursos públicos para financiamento. Né? Os criativos, que são aqueles que geram conteúdo, artistas, músicos, escritores e todos aqueles que vão gerar. E também um perfil interessante que já apareceu aqui, alguns acadêmicos, pessoas com especializações, com pós-doc em áreas muito com muita especialização, que não querem mais continuar a carreira acadêmica, que querem vender consultoria, mas não sabem como fazer isso. A gente também, como que a gente vai funcionar? A nossa ideia é um modelo freemium de pagamento mensal recorrente. A gente vai ter um cadastro para free, né, que cadastra o projeto, pode participar nos fóruns, nos grupos de discussão e nos eventos abertos, mas não tem nenhum tipo de apoio. O estudante que não está buscando apoio, está buscando acesso ao conteúdo, que pode participar dos fóruns e grupos de discussão e nos eventos abertos, que vai ter um pagamento mensal de R$ 69 para acessar o que ele quiser durante esse período, do período que ele ficar sem nenhum tipo de contrato. Né? Ele entra, se ele não pagar, ele quiser sair, ele pode sair, não tem problema nenhum. E um perfil premium de incubados, cujo pagamento de R$ 450 vai se dar por projeto ativo. Então, se sua startup, seu projeto tem 5 pessoas, custa R$ 450. Se você tiver 2 projetos sendo incubados, são R$ 900. Simples assim, não é por pessoas. Pode ser uma pessoa, 5 pessoas, porque o trabalho nosso é por projeto e não por pessoa. Certo? Vocês vão poder cadastrar o projeto, vão ter um diagnóstico inicial bem elaborado, um plano personalizado de trabalho no Trello, para a gente poder acompanhar e monitorar, um acompanhamento semanal por um monitor, acesso a esse software Murali para desenvolver o projeto e atividades exclusivas de mentoria, além
dos conteúdos e tudo mais que todos vão ter. A gente está buscando, né? Desculpe, estava pulando uma fase. A nossa metodologia, então, ela passa pelo desenvolvimento de clientes, a gente tenta trabalhar com vocês desde o entendimento da detecção de uma oportunidade de negócio, compreender o problema, desenhar uma solução para esse problema, planejar a execução disso, validar as hipóteses do seu modelo de negócios e implementar o projeto. Então, nós estamos tentando passar por todas essas fases dentro daquelas etapas iniciais, né, do modelo de negócio, que é a validação do problema, o encaixe do problema, do problema e solução, entre o problema e a solução, e o encaixe do produto no mercado. Nós temos um escopo bem claro de como fazer isso, porque nós fazemos isso nas mentorias dos projetos já tem um bom tempo, e a gente tem crescido coisas, melhorado nossa metodologia ao longo do tempo, e hoje ela tem uma cara bem interessante que a gente consegue, confia nisso, porque já passaram vários projetos aqui, que nós auxiliamos, né, esses empreendedores, especialmente na tomada de decisões, né? Eles tomam decisões embasadas com base em informações e não simplesmente trabalham com sua intuição. As chances dos projetos terem resultados melhores aumenta porque tem um nível maior de informações e tem caminho, né? As pessoas elas simplesmente não vão fazendo, elas vão pensando no que estão fazendo e isso melhora muito os resultados. Então a gente tem uma fase inicial de formulação da proposição de valor e validação da tese de negócios. Depois a gente tem o design propriamente dito, que trabalha com Canvas, com Lean Canvas, com Value Proposition Canvas, com todas as ferramentas de estruturação de startups. E depois a gente entra no mundo antigo, da matriz SWOT, mas ajudando vocês a planejarem e a executarem os projetos de maneira adequada até, né, pegarem a sua ideia e colocarem ela no mercado. Nós estamos buscando o que nesse momento? Pessoas engajadas, né, como vocês, que desejam viabilizar seus projetos. Mas também a gente precisa de uma contrapartida, que vocês estejam dispostos a contribuir com o aperfeiçoamento do que nós estamos fazendo, ok? Nós não temos... nós temos clareza de que a metodologia funciona, nós já testamos, validamos essa metodologia com vários empreendedores, mas em um modelo diferente, né? A gente precisa entender se essa participação semanal é suficiente, se ela não é suficiente, se o conteúdo que a gente está colocando ele é bom ou é ruim, né? Se vocês gostaram da aula ou não gostaram, se vocês entenderam ou não entenderam, se só a monitoria basta ou precisa de mais coisas, se a mentoria está funcionando ou não está, nós precisamos ter um relacionamento próximo com os projetos. Por isso nós vamos atender no máximo até 10 projetos nesse começo. Então quem tiver dúvidas em relação a esse webinar, essa apresentação, que eu peço desculpas, ele acabou sendo muito rápido, porque ele é uma gravação do webinar que eu acabei de fazer, de 1 hora de duração. Eu estou cansado, acho que dá para perceber, mas espero ter passado as informações. Como vocês não estão presentes ao vivo, perguntas e respostas, por favor enviem por e-mail, que a gente vai ter prazer em responder. Eu agradeço a todos, desejo uma boa noite. Obrigado e até logo.